Estamos quase finalizando o patinho duplo, hein? Vamos ver hoje o fenômeno da nasalização e na aula que vem nós iremos fechar com o fenômeno da liquidização. Não conseguimos colocar todo o conteúdo nessa aula para não confundir vocês. São informações diferentes e vocês podem ficar um pouquinho confusos, tá? Mas o que vai ficar pendente para a próxima aula é um conteúdo bem rapidinho, bem pequenininho e nós vamos praticar com exemplos. Vamos começar o fenômeno da nasalização por hoje. A nasalização é aquele fenômeno que acontece quando, depois do patinho, temos as consoantes miam, niam ou riut. Lembram disso? Isso também acontecia lá com os patinhos simples. Vai acontecer aqui também com os patinhos duplos. Em primeiro lugar, vamos abordar quando os patinhos duplos forem sucedidos da consoante miam. No caso de ser sucedido da consoante miam, ela nunca vai mudar de som. Nunca, nunca. Então não se preocupem com relação a isso. Vamos apenas verificar o que vai acontecer com o nosso patinho. Já sabemos a regrinha padrão. No caso dos patinhos que aparecem nesse primeiro quadrinho, seguimos a regrinha de pronunciar a primeira, descartar a segunda. Nos casos dos patinhos do segundo quadrinho, descartamos a primeira, pronunciamos a segunda. E no último caso, os patinhos que se alternam, lupa e luca. Em alguns momentos pronunciaremos a primeira, em outros a segunda. Agora que já separamos os patinhos de acordo com a regra e exceção de pronúncia, observem que vamos destacar aqui a consoante que será pronunciada em cada um deles, só para facilitar. Assim vai ficar mais fácil para que você consiga perceber qual som será pronunciado. E agora que estamos vendo qual som será pronunciado, é só lembrar o que aprendemos lá com os patinhos simples. As consoantes do grupo 1, 2 e 3, quando estavam na posição de patinho, eram nasalizadas ao encontrar a consoante miam na sílaba seguinte. A mesma coisa vai acontecer aqui, já que estamos considerando apenas o som dessas consoantes. Vamos encontrá-las nos patinhos duplos? Olha só! Todas marcadinhas, agora já conseguimos visualizar melhor, não é? Algumas palavras de exemplo são essas que colocamos aqui. Não temos exemplos para todas, afinal, é muito mais raro encontrarmos esses fenômenos nos patinhos duplos. Mas é importante sabermos, porque caso encontremos em algum diálogo, em algum texto, em alguma música, já saberemos como proceder para pronunciar. Vamos pronunciar as palavrinhas que temos aqui. Mokshi. Olha só, o primeiro patinho, que é duplo, sucedido de consoante, pronunciamos a primeira, descartamos a segunda. Observe que a primeira é a consoante kyut. Lá em patinho simples, quando encontrava miam ou niam ou riut na sílaba seguinte, se tornava nasal também. Tem dúvidas? Olha a nossa tabelinha de patinho simples, está lá na descrição do nosso grupo, para você relembrar o que acontece com o patinho sucedido dessas três consoantes. O som dele vai ser nasalizado. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que aqui nós temos patinhos duplos. E isso não precisa nos assustar, porque só precisamos observar qual consoante será pronunciada. Se a consoante que for pronunciada também sofrer nasalização lá em patinho simples, sofrerá aqui também. Então a consoante será nasalizada, o som dela será como do NG, assim como está lá na tabelinha de patinho simples. Fácil, não é? Agora melhorou. Vamos ler mokshi, mokshi, mokshi. Mung, olha NG. No segundo, já não precisamos fazer isso. Não vai nasalizar, porque depois do segundo patinho, temos uma vogal. Com vogais fazemos diferente, lembram? Mas a primeira sílaba dessa palavrinha é objeto da nossa atenção, já que nesse caso, entre a primeira e a segunda sílaba, nós temos o encontro do patinho duplo com a consoante miam na sílaba seguinte. E aqui nesse caso precisamos nasalizá-lo. O som dele será o daquela bolinha, o som do yang, o som do NG. Mokshi. A próxima, kamekita, kamekita. No caso desse patinho, pronunciamos a primeira consoante novamente, descartamos a segunda. Opa,
A primeira consoante é o biup. Essa consoante também, lá em batim simples, era nasalizada quando sucedida do miam na sílaba seguinte. Vai acontecer a mesma coisa aqui. É só trazer a regrinha que vimos lá em batim simples para cá. A pronúncia do biup, batim, agora será a pronúncia miam, como o som do M em português. Então, vamos ler kamekita, kamekita. Mais uma agora com outro patim laka. Nesse caso, será pronunciada a segunda, para essa palavrinha, tá? Então, vamos ler hammal, hammal. Por quê? Porque nesse caso, a consoante que é pronunciada é a segunda e o gyut será pronunciado de forma nasalizada. Nós aprendemos isso lá em batim simples. Quando a consoante for sucedida do miam, niam ou riut, nós iremos nasalizá-la com o som do NG. Então, vamos ler hammal, hammal. Vamos ver uma outra com o mesmo patim. Hammarida, hammarida, hang, hang. Olha o som do NG. Hang, hang, marida, hang, marida. O G, na verdade, acaba não aparecendo. É por isso que chamamos fenômeno da nasalização. Tudo fica com um som bem nasal. Hang, marida. Não fala ham, marida, tá? Hang, hang. Não fecha a boca. Hang. E não precisa pronunciar o som do G, porque acaba ficando nasal. Hammarida. Hamma. Agora eu fecho a boca. Hammarida. Porque eu tenho um M na sílaba seguinte. Aí preciso fazer isso, mas enquanto não chego no som do miam, eu não faço isso. Hang, hang, hang. Não fechei a boca. Hammarida. Hammarida. Aos poucos a gente vai pegar. Olha só, é muito mais difícil encontrarmos palavras com batim duplo sofrendo o fenômeno da nasalização. Por isso, nós adaptamos e colocamos aqui sílabas soltas, só para que vocês consigam ter noção do que vai acontecer nos casos dos demais batinhos que sofrem esse fenômeno sucedidos do miam. Vejam só. Miam. Olha que o batim tem o piup e essa consoante é a consoante pronunciada. No patinho lapa, pronunciamos a segunda. Lá em patinho simples, essa consoante piup também é nasalizada se for sucedida do miam, niam e riu. Nesses casos, a pronúncia dela será como um miam, o som do nosso M. Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Não tem por que se preocupar. Se você lembrar bem o que vimos lá em patinho simples, agora vai ficar muito fácil. Então, vamos pronunciar mian. Cuidado com o som dessa vogal no início, tá? Mian. Vamos ver mais uma. Pamman, pamman. Vejam que esse patinho é o patinho lapa. E ele alterna, às vezes a primeira, às vezes a segunda. Façamos de conta que estamos pronunciando a segunda só para entender, tá? Pamman, pamman. Então agora você já sabe, você só precisa nasalizar essas consoantes. No caso do gyut, som de NG. No caso do piup e do biup, som de miam, o som do nosso M. Não é difícil. Quando a gente praticar melhor, vocês vão ver. Para fecharmos essa parte, só falta dizer para vocês que os patinhos que estão marcados agora com os nossos emojis não sofrerão a nasalização quando forem sucedidos da consoante miam. A leitura será do som natural dessa consoante. O som do N, o som do L e o som do M, normalmente, naturalmente. Fechamos aqui. Vamos seguir. Vamos ver a nasalização quando os nossos patinhos duplos são sucedidos da consoante niam. Agora que já vimos o que acontece quando os patinhos duplos são sucedidos do miam, vai ficar mais fácil para a gente entender o que fazer quando a consoante da sílaba seguinte for o nian. Olha só. Pamnen, pamnen. A consoante pronunciada no patim lapa, nesse caso, é o piup. Essa consoante, lá em patim simples, quando era sucedida do miam, niam ou riut, era pronunciada com o som do nosso M. A mesma coisa acontece aqui. Pamnen, pamnen, pamnen.
Mais uma. Canan, canan, canan. Nessa palavrinha de agora, o patinho duplo tem como pronúncia a segunda consoante. Nós estamos só usando os exemplos aqui para explicar, tá? O importante mesmo é que vocês entendam o que está acontecendo, como é que nasaliza, qual o som que vai sair. Kang. A consoante pronunciada é o gyut. Lá em patinho simples, quando o gyut era sucedido do miam, nion ou riut, a pronúncia dessa consoante patinho era o som do NG, o som do yang, daquela bolinha. Por isso a pronúncia aqui também será a mesma. Canan. Can não faz m, tá? Canan. Canan. Nasal. Mais um exemplo. Up. Up. Lemos a segunda. Up. Up. Agora vamos ter outra sílaba na sequência. E a sílaba seguinte tem o som do nian para começar. Unindo, observe que a pronúncia é da consoante piup no patim, já que esse caso é aquele caso da exceção. Pronunciamos a segunda, descartamos a primeira. O piup, lá em patim simples, tinha uma pronúncia nasal que soava com o som do miam, o som do nosso M. Então vamos ler nan, nan, nan. Cuidado para não juntar os dois sons em um som só. Nan. Primeiro o som do M, depois o som do N na segunda sílaba. Nan. Acho que agora você já pegou, não é? Vamos ler mais dois exemplos rapidinho para irmos para o próximo caso. Mongnen, 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 mong, mong, som de NG, som do yang, já que a consoante pronunciada aqui é o gyut e lá em patinho simples é assim que acontece. Ela vai ter esse som ao ser nasalizada. Mesma coisa acontece aqui. Mangnan, mang. O G, na verdade, não vai aparecer quando juntarmos com o nian da sílaba seguinte. Mas a gente sabe que a pronúncia é do NG. Mangnan, mannan, mannan. E mais uma. Omnan, 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 omnan. Vejam que a pronúncia desse patinho é da primeira consoante, do piup. E lá em patinho simples, ele tem o som do M, quando é sucedido de sons nasais. Por isso, vamos ler omnan, omnen. Vamos ver agora o último caso, enfim, a nasalização, quando o patinho duplo é sucedido da consoante riut. No caso da nasalização acontecer, e o nosso patinho duplo for sucedido da consoante riut, é a mesma coisa, repetição aqui também. As consoantes que são pronunciadas em cada patinho serão pronunciadas com seus sons nasais, como vimos lá no caso do miam, no caso do nian e agora também. Por exemplo, a consoante piup ou piup terá um som de M de mamãe e a consoante gyut terá o som do NG. Nada mudou. Veja que é muito simples. Se você aprender para um, você consegue usar para todos. Mas tem uma coisa. O riut será nasalizado. Já que o som precisa ser nasal, se o nosso patinho já está sendo nasalizado, vamos nasalizar o riut também. O riut terá som do N. Colocamos sílabas aqui soltas, não são palavras nem expressões, apenas para praticarmos como seria essa pronúncia. Vamos tentar? Omnul, omnul. No patinho, a consoante pronunciada é o piup. Quando queremos nasalizá-lo, o som dele será do mium, o nosso M, miam. Omnul. A consoante da sílaba seguinte precisa seguir o padrão e se nasalizar também. Nós faremos com que o riut mude sua pronúncia. Pronunciaremos ele com o som do nian. Omnul, omnul, omnul. Mangnul, mangnul. Patinho gyut com pronúncia de NG e o riut pronunciado com o som de N, para nasalizar tudo. Chegamos aqui e vimos tudo sobre a nasalização dos patinhos. Nosso conteúdo está quase totalmente encerrado. A nossa aula já tem mais de 15 minutos, então nós iremos deixar uma pequena informação pendente para a aula que vem, para que não fique muita informação e vocês tenham dificuldade na hora de compreender e praticar, tá?
É um conteúdo bem pequeno, mas prolongaria nossa aula aqui. Então a gente vai apresentar isso na interação e colocaremos uma aula bem curtinha, apenas como um anexo a essa própria aula depois, tá? O assunto da aula extra será apenas o fenômeno da liquidização. O importante para essa aula hoje é que vocês tenham entendido bem como nasalizar o batim. Na aula que postaremos em seguida, para trabalharmos na semana que vem, veremos o fenômeno da liquidização, porque é bem simples e rápido, e fechamos enfim o assunto, tá? Não adianta colocarmos muita informação aqui e depois vocês ficarem confusos, não assimilarem bem esse conteúdo da nasalização, que é um pouquinho delicado, tem suas regrinhas. Vamos ler agora, rapidamente, palavras que não seguem esse fenômeno da nasalização. Na verdade, sílabas, porque palavras como exemplos não temos. Mas caso encontremos e tivermos dúvidas mais à frente, podemos voltar nessa aula para conferir como funciona essa pronúncia. Anman, anman. O som do nian, que segue a regrinha do batim duplo, pronuncia a primeira, descarta a segunda, é pronunciado naturalmente. E a consoante seguinte também. Anman, anman, anman. Samnan, samnan. Primeiro o som do mian, já que pronunciamos a segunda consoante desse batim duplo. Depois o som do nian, normalmente também na sílaba seguinte. Samnan, annan, annan. Nesse caso, pronunciamos o nian, já que nesse batim duplo pronunciamos a primeira, descartamos a segunda. Naturalmente o som do nian mesmo. E na sílaba seguinte também o som do nian. Na próxima aula, que é o fechamento final desse assunto, vamos encerrar com vários exemplos e apresentando para vocês a liquidização. Fico por aqui, me despeço e agradeço a você por ter assistido até o final. Annyeong!